Graça e paz, meus irmãos. Meus irmãos, aqui na série que a gente está colocando no canal sobre a pessoa de Maria. Maria é a mãe da natureza humana de Jesus. Maria não é mãe de Deus, ela é mãe da natureza humana de Jesus Cristo. Então nessa série é sobre Maria. Olha que diz Lucas 11 aqui. Jesus estava fazendo um grande discurso. Então alguém ali levanta, no versículo 27, Jesus estava fazendo um grande discurso ali, né? E no versículo 27, alguém levanta-se para exaltar Maria, ou seja, para praticar a mariolatria. O que é a mariolatria? Culto a Maria. A Bíblia diz assim: ao Senhor teu Deus adorarás e somente a Ele prestarás culto. Isso está na Bíblia, está no livro de Deuteronômio, está em Mateus capítulo 4, ali, quando ali Jesus estava jejuando, né? Então as pessoas precisam, os católicos precisam de examinar as escrituras e não ficar ouvindo o que os padres ensinam. Nós temos que examinar as escrituras. Então aqui em Mateus capítulo 4, está dizendo assim no versículo 10: então disse-lhe Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. Então a gente não pode adorar outros deuses, somente o Criador. Você não pode adorar Maria, você não pode adorar São João, São Pedro, essa santarada toda que eles adoram. Isso aí é idolatria. No caso de Maria, chama-se mariolatria, culto a Maria. Culto aos anjos é angelolatria. Eles baseiam ali onde Salomão mandou fazer aqueles querubins ali e fala que Deus mandou fazer imagem de escultura. Aquilo ali não era para ser adorado, ali era uma sombra do livro de Hebreus. A Bíblia era assim, aquilo era uma tipologia apenas, não era para ser adorado. Tanto é que quando Moisés fez aquela serpente de metal ali, todos aqueles que orassem para a serpente ficariam curados ali, era uma representação de quê? De Jesus lá na cruz do Calvário. Serpente é o quê? Maldição. Então lá na frente Jesus foi levantado como maldito. Maldito é aquele que for pendurado no madeiro. Então as pessoas que oravam para aquela serpente lá no Antigo Testamento, elas eram curadas. Então quem olhar para Jesus, né, que foi feito maldição na cruz do Calvário, será curado dos seus pecados. Então é um tipo, não é que é para ser adorado. Depois ali o rei Ezequias, ele teve que quebrar aquela serpente, porque o povo estava adorando aquilo lá, aquele monumento. Então os católicos baseiam naquelas passagens, onde Deus mandou Salomão ali fazer aquelas imagens ali, daqueles anjos ali, mas aquilo ali não era para ser adorado, aquilo era um tipo do livro de Hebreus, é uma tipologia bíblica. Então aqui no caso aqui, por exemplo, de Maria aqui, então, culto a Maria é a mariolatria, como o culto aos anjos também é a angelolatria. Quem adora anjos está praticando a angelolatria. Quando lá no livro do Apocalipse, João ele se dobrou diante do anjo, o anjo repreendeu ele. O anjo não aceitou aquela adoração. Então, somente a Deus a gente pode adorar. Então Jesus estava dando aqui um grande discurso aqui em Lucas. Aí alguém levanta lá para poder exaltar Maria, no versículo 27. Olha aqui o que está dizendo aqui. Você tem que ler o contexto, para você ver o contexto do versículo 26. Jesus está fazendo um grande ensinamento. Aí Jesus diz assim: então vai e leva consigo outros. Jesus está falando o quê? Daqueles demônios que quando o espírito imundo tem saído do homem, no versículo 24. Então você lê o contexto para você entender o que está dizendo o versículo 27. Por quê? Porque se você ler um versículo isolado, texto sem contexto vira pretexto para heresia. Então quem não conhece o contexto vai dizer que tem que adorar Maria no versículo 27. E não é isso que a Bíblia está ensinando. Você tem que ler o contexto para você entender o que realmente as escrituras estão ensinando. Eu vou ler aqui isolado porque eu conheço o contexto. Então quando você conhece o contexto, não tem problema. Mas quando você não conhece, você tem que ler o contexto para você entender o que está dizendo o versículo 27. Então, Jesus estava dando um grande discurso. E no versículo 27 diz assim, ó: e aconteceu que, dizendo ele essas coisas, ele quem? Jesus. Jesus estava fazendo um grande discurso.
Aí uma pessoa queria idolatrar a mãe de Jesus. Aí uma mulher dentre a multidão, ou seja, uma mulher que estava ali escutando ali o discurso de Jesus dentro da multidão, ela queria idolatrar Maria. Então aquela mulher, levantando a voz, lhe disse: bem-aventurado o ventre que trouxe e os peitos em que te trouxe e os peitos em que mamaste. O que aquela mulher estava dizendo? Ela estava dizendo assim, ó: bem-aventurado é o ventre de Maria. Ela queria idolatrar Maria. Bem-aventurado o ventre que te trouxe, porque realmente Jesus nasceu de Maria, natureza humana. Maria, ela simplesmente foi usada como uma barriga de aluguel. Jesus foi gerado do Espírito Santo. Jesus, ele não tem DNA de humano. Ele não tem DNA de humano, ele apenas foi usado ali, a Maria, uma humilde serva de Deus. Poderia ter sido outra, mas Deus escolheu Maria. A humilde serva de Deus foi escolhida para gerar o Filho de Deus, gerar o Criador dos céus e da terra, gerar o Deus que ia nos salvar, que ia ser pendurado na cruz. Então, bem-aventurado o vento que te trouxe. Então aquela pessoa ali, aquela mulher no meio da multidão, ela queria exaltar Maria, ela queria praticar mariolatria. E os peitos em que mamaste, ou seja, os peitos de quem? De Maria. Então ela queria ali fazer o quê? Uma mariolatria. Isso aqui é mariolatria. Aí o que acontece no verso 28? Jesus repreende ela. Mas ele disse antes: bem-aventurados são os que ouvem a palavra de Deus e a aguardam. Então os católicos, eles não têm que adorar Maria, eles não têm que praticar a mariolatria, eles têm que ouvir a palavra de Deus e aguardar. O que é guardar os mandamentos? Deixar de adorar a imagem de escultura, deixar de rezar, essas coisas, e seguir somente a Bíblia como regra de fé. O católico apostólico romano, ele tem que seguir a Bíblia, não adorar a imagem de escultura, não idolatrar Maria, não idolatrar santo, não colocar imagem de santo dentro de casa, imagem de escultura. Isso é vaidade, isso é demônios. A Bíblia diz que isso é demônio. No livro do Apocalipse fala que imagem de escultura é demônios. Então, eu queria trazer esses esclarecimentos, porque as pessoas praticam a idolatria, a mariolatria, o culto a Maria, por causa que não conhece esse texto sagrado. Às vezes até conhece esse versículo 27 e lê ele isolado. Então aqui a mulher aqui, ela está praticando mariolatria. E aconteceu que, dizendo ele essas coisas, ele quem? Jesus, aquela mulher, vendo o discurso de Jesus, ela quis exaltar Maria. Uma mulher dentro da multidão, levantando a voz, disse-lhe: bem-aventurado o ventre que te trouxe, ou seja, o ventre de Maria, e os peitos em que mamaste, ou seja, os peitos de Maria. Aí Jesus vai repreender ela no versículo 28. Jesus repreende ela e fala assim: ó, antes bem-aventurado são os que ouvem a palavra de Deus e aguardam. Então você que é católico, você tem que ouvir a palavra de Deus e guardar, deixar a mariolatria, deixar os cultos a santos, deixar de praticar essas coisas de tradição do catolicismo e ficar só com a palavra de Deus. Porque o catolicismo, eles acrescentaram a tradição além da Bíblia. E a Bíblia, ela é o nosso único manual de conduta. A Bíblia, ela é a nossa única regra de fé. Nós não precisamos de tradição, nós não precisamos de amuleto, como faz a teologia da prosperidade, amuleto para ser abençoado, rosa ungida, sal ungido, vassoura ungida. Ninguém precisa disso. Basta nós observarmos a palavra de Deus. E o que não está escrito na Bíblia, seja anátema. Gálatas 1, versículo 8, seja anátema. Então, inclusive na questão de culto aos anjos, né? Gálatas fala sobre isso. As pessoas que praticam a angelolatria, que é culto aos anjos. Então o que o apóstolo fala em Gálatas 1, versículo 8? Porque ele fala assim, ó: mas ainda que nós mesmos, ou um outro anjo do céu. Paulo está dizendo assim, ainda que nós mesmos, ele estava se incluindo aqui, ou um anjo do céu vos anuncie um outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema, maldito, maldição. Então esse negócio de rosa ungida, sal ungido, vassoura ungida, culto a Maria, culto às imagens de santo, essas coisas, isso aí é um outro evangelho.
São coisas que não têm base nas escrituras sagradas. Então nós temos que ficar com a palavra de Deus. Nós temos que ficar com a inerrante palavra de Deus. Você que é católico, pega a sua Bíblia católica e leia. Estude a Bíblia, Jeremias 10, estude Êxodo 20. E você vai ver que Deus proíbe o uso de imagem de escultura. Deus proíbe a adoração. Se drobar é adorar, não é venerar. Eles falam assim, mas nós não adoramos, nós veneramos. No momento que você adora, que você beija, isso aí é adoração sim, que você ajoelha, isso é adoração. E a Bíblia é clara, somente a Deus adorarás, e somente a Ele servirás, e somente a Ele prestarás culto. Você não tem que prestar culto a santo, você não tem que prestar culto a Maria, você tem que adorar somente o Criador do universo. Não foi Maria que morreu por você na cruz do Calvário, não foi São João, não foi São Pedro, não foi São Benedito, não foi Santa Luzia, nenhum desses santos morreram na cruz do Calvário por você. Quem morreu foi só Jesus. Então nós temos que adorar somente a Jesus Cristo. Que Deus abençoe nossos amigos católicos, que eles possam entender a palavra de Deus.